estamos para darmos sequência ao estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Na quinta-feira passada, iniciamos essa nova sequência. Na aula passada, nós falamos sobre umas primeiras linhas desta carta. Nós vimos a apresentação de Paulo, vimos a saudação de Paulo, vimos que ele dirigiu essa carta aos irmãos de Éfeso, e depois ele passou a dar algumas recomendações, e depois nos falou da eleição que há em Cristo Jesus, que é baseado na vontade de Deus, né? Falou sobre a adoção como filhos, para que possamos viver para a glória de Deus, né? Basicamente foi o que nós estivemos vendo durante o estudo passado. Hoje nós vamos dar sequência com o verso 7º do primeiro capítulo, que o verso 7, ou 7º, né, diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Aqui nós vemos duas expressões bastante conhecidas no Novo Testamento, que é libertação e reabilitação, né? Que ele fala, nós somos redenção e perdão, redenção e perdão, né? A libertação aqui, nós vemos que se destina àquele que está preso a uma situação. E aqui nós podemos ter duas interpretações, né? Libertação para aquele que está longe de Cristo e precisa ser liberto da escravidão, do pecado, liberto de todas as mazelas, né? Então, essa é a libertação. E existe a libertação daquele que está em Cristo, mas ainda existem coisas que prendem a sua vida, né? Um pensamento, uma prática, uma vontade, e por aí vai, né? Então existe essa questão. E aqui o apóstolo Paulo está falando que em Cristo, verso 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Redenção aqui é libertação, né? Redimir, né? Aqui é libertar, né? Então, ele está falando, você pode ser liberto. Do quê? De tudo. Por meio de Cristo, nós somos libertos de todas as coisas. Tanto aquele que está longe de Cristo pode ser liberto e tornar-se alguém próximo a Cristo, por pior que tenha sido a sua vida, por piores que tenham sido suas práticas, ele pode ser liberto, né? Liberto do medo, liberto da escravidão, liberto de conceitos errados, liberto de tudo, ele pode ser liberto, né? Assim como aquele que já é de Cristo Jesus e que acha que está, né? Pode fazer, que ele está preso ainda a algumas situações da vida que ele não consegue se soltar. Então, pelo sangue de Cristo, nós somos libertos, né? Somos redimidos, né? Essa redenção significa justamente isso. Redenção significa redimir, libertar, né? Isso aí e aí fala também em liberto pelo seu sangue e perdão dos pecados. Aí é mais especificamente, embora isso também esteja implícito na libertação, mas aqui está falando de perdão. Aqui, perdão é aquele que já está em Cristo e que está
vivendo e praticando coisas que não deve. Existe o perdão também para aquele que é redimido, né? Acontece junto, mas a ênfase para aquele que está longe é realmente a redenção, que é a libertação. E ao cristão que já aconteceu essa libertação, né? Essa redenção, agora ele precisa constantemente estar vigiando a sua vida, a sua caminhada, para que ele não entre em pecado. Contudo, se ele vir a se encontrar nessa situação, ele não deve ficar prostrado, ele deve pedir perdão para ser reabilitado, né? É uma reabilitação, restaurar a vida diante do Senhor, para que possa continuar a sua caminhada cristã. Então, aqui isto acontece, interessante que o apóstolo Paulo falou, tanto uma coisa quanto a outra acontece como? Verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e perdão pelos pecados de acordo com a riqueza da sua graça. Né? Vamos lembrar que nós falamos no estudo passado, graça é um favor não merecido e que Deus nos dá livremente. Isso é graça. Eu não mereço, mas Deus me dá livremente, por vontade dele. Então, tanto não cristão quanto aquele que é cristão, todos nós temos sido alvo ou alvos do favor de Deus, da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Deus dá porque Ele quer. Deus faz algo na minha vida, não porque eu mereça, não porque você merece, mas porque Ele tem graça. Ele nos favorece mesmo que a gente não mereça. Obra, né, e graça de Deus. Verso 8 nos diz assim: a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deus revelou, Deus revelou o quê? O seu mistério, o mistério da sua vontade. O que é um mistério? Tudo que eu não conheço é um mistério. Tudo que eu não sei é um mistério. Por exemplo, eu não sei onde você que está me ouvindo, você mora. Para mim é um mistério, eu não sei. Mas a partir do momento que você me der o seu endereço, já não é mais um mistério. Aí eu passo a conhecer, eu sei onde você mora, aí eu posso ir na tua casa, Eu não tenho o teu telefone, para mim o teu telefone é um mistério, mas se você me der o número do teu telefone, eu posso ligar para você, não é mais mistério, aí eu posso entrar em contato contigo. O que acontece aqui é que a vontade de Deus como diz aqui, Deus revelou o mistério da sua vontade, ou seja, era desconhecido para mim e para você, era desconhecido para o homem e a mulher de Deus, mas Deus revelou o mistério, ou seja, Ele falou, Ele revelou, Ele disse a nós qual era a sua vontade, que nós ainda não sabíamos. Então, acabou o mistério. Deus revelou o mistério da sua vontade. Ele falou e deixou de ser um mistério, para mim e para você. Tudo, E qual é esse mistério, da vontade de Deus? O que é que Deus pretende? O texto nos fala que Deus pretende fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, as celestiais e as terrenas. Tudo vai convergir em Cristo Jesus, tudo vai se voltar para Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Aqui está verso 8, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Deus tem um propósito e um bom propósito, para todas as coisas. Deus tem um propósito específico para tudo.
Tudo que Deus criou tem um propósito definido. Nada que existe nesse mundo, tudo foi criado por Deus, então nada que existe nesse mundo existe despropositadamente. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma função. Até as coisas que nós não achamos muito bonitas ou não nos sentimos muito atraídos por aquelas coisas, né? Todas as coisas têm o seu propósito. Tudo que existe nesse mundo tem um propósito. E o que acontece? Deus criou, né? E ele tem o seu propósito. O propósito de Deus é tudo que existe, tanto que nós conhecemos, que são as coisas terrenas, quanto as coisas celestiais que nós ainda não conhecemos, elas vão convergir, elas vão se voltar para Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, antes de Jesus Cristo voltar. Antes de Jesus voltar, essas coisas todas vão convergir, ou seja, vão apontar para Jesus, porque Jesus, ele é o Salvador do homem. E o propósito maior que Deus tem com toda essa situação, com tudo que nós vivemos, com tudo que Ele nos revela, com tudo que Ele faz, Deus tem um propósito: salvar o homem. É o propósito maior do homem. E aqui Ele está revelando a vontade, tudo vai convergir em Cristo, para que o homem entenda que é em Cristo Jesus que o homem é salvo. Tudo vai convergir para isso. E nós temos vivido dias muito complicados, onde as pessoas não sabem mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, as pessoas, por exemplo, por causa dessa pandemia que estamos vivendo, as pessoas estão vivendo assim, muito mais dentro de casa, tem muita gente trabalhando em home office, as pessoas estão perdendo a noção de dia e de noite, né? Quem trabalha em home office, aí a pessoa acorda de madrugada, começa a trabalhar, dorme durante o dia, perde, saiu de sintonia, as pessoas estão, né? E também por causa dessa questão, muitas pessoas estão tensas, né? Muito nervosas. Então, o que nos leva a entender que nós precisamos de um eixo. E o Senhor é o eixo da nossa vida, é onde nós giramos, é onde nós nos encontramos, aonde nós temos segurança. É exatamente isso. O homem está perdendo toda a sua, vamos dizer assim, autonomia, né? Porque o homem é autônomo até onde Deus deixar, né? A autonomia do homem é no limite que Deus dá, né? O mundo tem autonomia, tem até o limite que Deus coloca, né? Tudo tem um propósito, tudo vai convergir para mostrar Cristo, né? O Senhor da história e a esperança do homem. Então, nesse tempo, querido, nesse tempo que nós estamos vivendo e que vai chegar o tempo da plenitude dos tempos, que é o tempo que se abrevia para a chegada de Cristo Jesus, haverá um tempo de restauração. Haverá um tempo de restauração, né? Restaurar, quero colocar aqui para você, guarde isso, o que significa restaurar. Restaurar significa colocar em ordem, significa também desenvolver a posição ou devolver a posição inicial, ainda levar a um estado saudável e, por fim, tornar como novo. Então, restaurar significa todas essas coisas. Então, vai haver um tempo de restauração, que Deus vai trazer restauração ao seu povo. Ou seja, Deus vai colocar em ordem as coisas que estão erradas, devolver a posição inicial que o povo de Deus tinha, levar a um estado saudável de fé,
de caminhada e algo novo, ou seja, uma vida nova, um comprometimento novo, ou seja, vai haver restauração, vai retornar aquilo que deveria ser e que deixou de ser por meio do pecado que entrou no mundo e que distanciou o homem de Deus. Vai haver um tempo de restauração, né? E nesta restauração acontecerão algumas coisas, tem muita coisa, eu separei 3 coisinhas só para você saber o que vai acontecer. Nesse tempo de restauração, que vai acontecer na plenitude dos tempos, Deus colocará em condição a igreja, o seu povo, os seus filhos, em condição de vitória plena, né? Ou seja, isto nos permitirá resistir a Satanás e a obter a vitória que nos pertence. Hoje, o ser humano é muito vulnerável e fragilizado, mas quando houver a restauração que Deus vai nos dar e ao seu povo, haverá uma capacitação de vitória, não que você não tenha hoje, você já tem para resistir ao pecado, para declarar vitória e tal, mas isso muitas vezes é muito custoso, né? Quando você tem que resistir com muita força, e muitas vezes certas situações te dá um desgaste físico enorme para você realizar. Nesta questão de restauração aqui, que vai acontecer, isto vai ser com muito mais largueza, com muito mais facilidade e com muito mais poder que vai estar sobre a vida do cristão. Então nós vamos obter vitórias que nós, com muito mais facilidade do que temos hoje, com muito mais intensidade e com muito mais vigor. Segunda coisa, Deus irá devolver tudo o que Satanás roubou de nós, né? Satanás roubou muita coisa do povo de Deus, roubou muita alegria, roubou muitas práticas, roubou muita proximidade, muita unidade. Essas coisas todas vão ser restauradas, né? Por exemplo, muita coisa que ele levou, essas coisas serão quebradas e restauradas, né? E por fim, a terceira coisa que eu quero colocar é que nós seremos capazes de dominar a nossa mente. Porque toda a guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos, ela está na nossa mente, ela começa aqui. E é na nossa mente que nós ganhamos ou perdemos a guerra que estamos envolvidos. E Satanás, ele tem sido tão astuto, ele tem sido tão estratégico, que ele lança situações que nós mesmos nos desanimamos, nós mesmos nos autoconvencemos que nós não temos condições. Porque Satanás, ele vai minando a nossa mente, né? E ele vai nos fragilizando. Só que quando for ocorrer essa restauração, nós vamos ter capacidade de resistir e dominar a mente. Então obteremos as vitórias, porque na nossa mente não acontecerá a derrota, que hoje ele nos leva a possibilitar, a abrir margem. Então Deus vai nos habilitar a estas coisas. Muito bem, versos 13 e 14 do nosso primeiro capítulo de Efésios diz assim: quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados
em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Muito bem, aqui esse texto fala que nós somos selados. Selados por quê? Selados pelo Espírito Santo de Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. E, queridos, na época que esse livro foi escrito, existia um envelope, né? Tinha lá um envelope, né? Ou uma carta, um pergaminho e tal. Lá a pessoa escrevia a mensagem, escrevia fazia a sua missiva, fechava, colocava ali, derretia ali uma vela, colocava ali e colocava o selo, né? A marca, o selo, tá? Aí o mensageiro levava aquela correspondência, chegava ao destinatário, o destinatário quebrava aquele selo e abria aquela mensagem e lia o que ele tinha recebido. Pois bem, aquele selo era a garantia de que a mensagem que o mensageiro estava levando era autêntica, né? O que dava autenticidade era aquele selo dava autenticidade. A pessoa que recebia, ele via o selo estava lacrado direitinho, ele abria tal, ele sabia que aquela mensagem era verdadeira, ele podia acreditar, ele podia... o Espírito Santo na minha vida, né? Ele é o selo, ele que dá autenticidade para a mensagem que sai da minha vida, né? Como o apóstolo Paulo falou lá no estudo da semana passada, ele se apresenta como o mensageiro de Cristo pela vontade de Deus. Eu fui selado com o Espírito de Deus, porque eu sou a mensagem que Deus quer entregar a alguém. E o que vai dar essa autenticidade não é o que eu falo, mas é o selo que está na mensagem, ou no mensageiro, na mensagem que chega. É o Espírito Santo que vai confirmar isto, né? Então nós precisamos entender, o Espírito Santo é exatamente isto, e o texto diz, né? Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, ou seja, o selo está ali, né? O selo em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é que está autenticando esta palavra da verdade, esse evangelho. É o Espírito que está autenticando, não é eu que autentico nem você, é o Espírito Santo que autentica na minha vida e traz capacidade para eu falar a outro e o outro ser convencido pelo Espírito Santo, que é quem autentica a palavra, quem autentica a mensagem. Então esse Espírito faz ele entender, o outro entender a verdade, né? E diz ainda o texto, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus. Então, eu e você fomos selados pelo Espírito. E esta é uma garantia que nós recebemos sobre a nossa vida até o dia da nossa redenção, né? Até o dia da nossa redenção. O Espírito é a garantia, né, da nossa redenção. E vamos lembrar o que é redenção. O que é redenção é restaurar, né? Essa restauração que vamos receber, né? Restaurar é colocar em ordem, até quando a nossa vida for totalmente colocada em ordem.
até nós sermos devolvidos à nossa porção inicial, né? Homens lavados, remidos no sangue de Jesus, purificados sem pecado, onde nós vamos estar num estado saudável, como se nós fôssemos novos, coisas novas, criaturas novas de Deus. Então essas coisas nós ficaremos livres de todas as coisas, mas nós temos que perseverar até o dia da redenção, até o dia da restauração, até o dia em que nós somos totalmente transformados por Deus. Enquanto isso não acontece, nós temos o selo em cima da nossa vida, que é a nossa garantia, né? A garantia de que nós fomos tratados e selados pelo próprio Deus. Para quê? Para o dia da redenção, para o dia que Ele vai nos levar para morar no céu, para o dia que nós vamos ser levados para estar gozando de todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós. Muito bem, queridos, nós vamos ficar por aqui hoje. O povo de Deus recebe favores de Deus, com certeza. E no tempo do fim haverá uma restauração. Contudo, enquanto isto não acontece, essa restauração total não acontece, nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida para nos autenticar, para nos validar, mas sobretudo para ser a marca de Deus na nossa vida. Que eu e você, queridos, vivamos de tal forma, né, a entender isso. Nós somos separados por Deus, nós somos tratados por Deus, estamos sendo, já recebemos os selos, estamos selados por Deus e vamos ser totalmente restaurados quando Jesus voltar para nos buscar e nos levar para os altos céus, onde Deus está e já tem um lugar preparado para mim e para você. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que perseverar, andar de acordo com aquilo que nós já recebemos, firmados no entendimento de que o Senhor é o Senhor da nossa vida e estamos aqui para abençoar pessoas. Nós somos habilitados, fomos habilitados para abençoar vidas, para restaurar vidas, para curar vidas, para trazer benefício a outras vidas. Que eu e você vivamos nessa dimensão para a honra e glória de Deus e para o benefício daqueles que estão precisando do perdão e da graça do Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por podermos estar nesse estudo. Que o Senhor Deus habilite a mim, ao meu irmão que está vendo esse vídeo, minha irmã, que nós consigamos, ó Deus, viver nessa dimensão, na dimensão da Tua graça, desfrutando de todos os benefícios que o Senhor tem para nós, mas sabendo que nós somos selados pelo Espírito, porque temos uma mensagem a trazer a esse mundo, uma mensagem de fé, de esperança, de socorro, de verdade, de busca. Que o Senhor nos habilite a vivermos de tal forma a abençoar vidas, mas sobretudo que a nossa vida te agrade em todo o tempo. Eu peço essas bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta com a graça de Deus.